Trump deu um ultimato de 48 horas para o Irã, mas ao invés de recuar, o Irã fez exatamente o contrário. E o que eu vou te contar agora, a mídia tradicional não quer que você saiba, eles preferem te manter anestesiado, mas isso pode estar escalando para algo muito maior do que os telejornais estão te mostrando entre uma propaganda e outra, porque isso não é só mais um conflito regional no Oriente Médio, isso é o estopim de um barril de pólvora que pode incendiar o mundo inteiro. E o pior de tudo, já começou. Nos últimos dias, as tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã não apenas aumentaram, elas saíram completamente do controle. A diplomacia falhou, o diálogo acabou, bombardeios pesados foram registrados no meio da madrugada, bases militares secretas, que nem deveriam existir no mapa, foram atingidas com precisão cirúrgica e ameaças diretas começaram a surgir de todos os lados, envolvendo nações que possuem ogivas nucleares prontas para disparo. Foi então que Donald Trump entrou no jogo e deu o seu aviso, a cartada final. 48 horas. Ele deu 48 horas para o Irã recuar, 48 horas para pararem as ofensivas incondicionalmente e principalmente liberarem rotas estratégicas marítimas que são extremamente vitais para a sobrevivência do planeta. Eu estou falando do Estreito de Hormuz. Agora presta muita atenção nisso porque não é política distante. Isso vai afetar o seu bolso hoje. Se você nunca ouviu falar do Estreito de Hormuz, você precisa entender o tamanho do abismo em que estamos pisando agora mesmo. Trata-se de uma passagem marítima extremamente estreita, um verdadeiro gargalo no meio do oceano cercado por águas hostis. Mas cerca de 30% de todo o petróleo do mundo passa exatamente por ali, todos os dias. Gigantescos superpetroleiros carregam o sangue que faz o coração da economia global bater. Quase 1/3 de toda a energia fóssil que move o planeta Terra depende dessa pequena faixa de água. Se essa rota trava, se um único navio afunda ali e bloqueia a passagem de propósito, o impacto é imediato e brutal. As seguradoras marítimas entram em pânico e param de cobrir as viagens. O preço do combustível que você paga no posto sobe absurdamente da noite para o dia, não é centavos, é o dobro. Os mercados financeiros entram em colapso nas primeiras horas de pregão, as bolsas de valores despencam arrastando trilhões de dólares e a inflação dispara. O frete fica impossível, a comida na sua mesa vai ficar escassa e muito mais cara. As economias começam a sangrar na mesma hora, e foi exatamente nesse nervo exposto, na jugular do Ocidente, que o Irã decidiu tocar, porque ao invés de abaixar a cabeça e aceitar o ultimato de 48 horas, o Irã respondeu. E respondeu com força, com ataques diretos, precisos e friamente calculados para mandar uma mensagem: nós não temos medo. E é exatamente aqui que o pesadelo absoluto dos engravatados em Washington, em Londres e em Bruxelas começa, porque isso deixa de ser apenas uma demonstração de força militar. Isso deixa de ser um conflito isolado de fronteira que a ONU resolve com uma carta de repúdio e começa a virar um perigoso e incontrolável efeito dominó. Um efeito dominó global. Pensa comigo, o mundo moderno é frágil, nós operamos no limite. As cadeias de suprimento não têm plano B. Quando você mexe com o fornecimento global de petróleo de forma abrupta, você corta a energia que mantém as indústrias dos países funcionando. Quando você mexe com a energia, se você mexe com a espinha dorsal da economia, fábricas desligam as máquinas, frotas de aviões ficam no chão, navios cargueiros ficam à deriva, e quando você paralisa a economia, você destrói países inteiros por dentro. O desemprego explode, revoltas começam nas ruas. Neste nível de jogo, não é só sobre quem tem o maior exército ou o caça mais invisível, é sobre quem tem o poder de sufocar o mundo financeiramente, cortando a corda de segurança. E enquanto essa bomba relógio faz o seu tic-tac silencioso, o mundo inteiro está assistindo paralisado. Governos estão em reuniões de emergência intermináveis, trancados em bunkers subterrâneos. Mercados institucionais estão reagindo com um pânico silencioso, movendo dinheiro para ouro e ativos seguros. E pessoas como você e eu estão tentando juntar as peças e entender o que está acontecendo de verdade nos bastidores do poder, porque nem tudo está sendo explicado com clareza na sua televisão. Acredite nisso,
Eles querem evitar o pânico das massas, e esse silêncio absoluto dos líderes globais só aumenta ainda mais a tensão no ar. Agora imagina o seguinte cenário. O cenário que os generais mais temem se outros países gigantes entram de vez nesse conflito, se a Rússia decide apoiar financeiramente e tecnologicamente o Irã de forma escancarada, se a China decide que o caos no Ocidente é o momento perfeito para fazer seus próprios movimentos estratégicos no escuro, talvez em Taiwan, isso deixa de ser uma guerra regional e passa a ser um conflito global não declarado, um novo eixo contra o outro. E eu garanto a você, não é exagero nenhum falar isso, não é teoria da conspiração. A história já nos mostrou várias e várias vezes como guerras mundiais começam por motivos que pareciam pequenos, com um único assassinato, com um ultimato não cumprido, com um pequeno bloqueio de rota e, de repente, em questão de semanas, tomam proporções gigantescas e engolem o mapa inteiro. Só que hoje, no século XXI, a realidade é infinitamente mais sombria. Hoje nós temos mísseis hipersônicos que nenhum radar consegue abater. Nós temos ataques cibernéticos silenciosos, capazes de invadir e desligar a rede elétrica de um país inteiro ou zerar os sistemas bancários em meros segundos. Isso pode escalar muito mais rápido do que na época dos nossos avós. Não levaria meses, seria em horas. E existe uma camada ainda mais obscura nessa história, uma que a mídia recusa tocar. Para quem esse caos é lucrativo, siga o dinheiro, sempre siga o dinheiro. Enquanto o mundo prende a respiração com medo do amanhã, o complexo militar industrial está comemorando portas adentro. Grandes corporações que fabricam mísseis, drones, sistemas de defesa, veem suas ações dispararem. A guerra, antes de ser um conflito por territory ou ideologia, é a indústria mais lucrativa do planeta Terra. Para esses grupos que operam nas sombras, a paz não dá lucro. A paz é péssima para os negócios. Um ultimato de 48 horas como o de Trump e a recusa do Irã representam bilhões de dólares em novos contratos de armamento assinados durante a noite. O medo vende, e o conflito enriquece quem já tem poder demais. Isso nos faz questionar até que ponto esses impasses diplomáticos são erros reais e até que ponto eles são arquitetados para alimentar uma máquina de guerra que não pode parar de girar. Nesse exato segundo, decisões que afetam a sua vida e a da sua família estão sendo tomadas em salas a portas fechadas. Movimentações gigantescas de tropas, frotas navais e satélites sendo realinhados. E o maior perigo não é o ataque planejado, é o erro de cálculo. Qualquer erro, um único míssil disparado sem querer por falha de sistema, um drone abatido fora do território, um navio civil afundado por engano, pode mudar tudo sem volta. Imagina você acordar amanhã de manhã e descobrir que a rota do petróleo foi 100% paralisada. A bolsa despencou 20%. Prateleiras de supermercados começaram a esvaziar. Isso cria a tempestade perfeita, uma panela de pressão. Pressão política insuportável para os presidentes agirem rápido e mostrarem força. Pressão econômica dos bilionários globais que estão perdendo oceanos de dinheiro. E pressão militar dos generais. Generais que estão com o dedo tremendo sobre o botão vermelho exigindo retaliação. E quando essas três pressões se fundem, o risco de um colapso cataclísmico se torna quase inevitável. E a verdade mais dura é essa: mesmo que nenhum desses líderes queira, de fato, entrar para a história como o homem que iniciou a Terceira Guerra Mundial, nem sempre isso depende de vontade política. No calor do momento, a guerra sobrevive de instinto, reação, orgulho, sangue. É um jogo de xadrez macabro e acelerado, uma sequência viciosa de ações agressivas que geram reações desproporcionais, e quanto mais a corda estica, mais impossível fica impedir que ela arrebente. E talvez o que mais me assusta no meio de tudo isso é que a esmagadora maioria das pessoas não faz a menor ideia da nuvem negra sobre a cabeça delas. Parece só mais uma manchete rápida, mas não é. Acorda. Isso muda as regras da civilização. A pergunta que ninguém tem coragem de responder abertamente é: até onde isso vai chegar? Os governos vão conseguir esfriar a escalada?
ou a arrogância de ambos os lados já fez com que o motor da guerra ligasse de forma irreversível. Agora, eu quero saber a sua opinião, porque eu sei que quem está aqui assistindo até agora pensa completamente fora da caixa do sistema. Você acha que esse ultimato é só uma cortina de fumaça diplomática passageira, ou nós estamos assistindo ao começo de algo muito maior e perigoso para o mundo? Deixa a sua visão aqui embaixo nos comentários. Eu vou ler e responder os que tiverem a melhor leitura do cenário. E se você tem estômago para continuar entendendo como o mundo realmente funciona nas sombras, se inscreve e segue o canal Código Aberto agora. Deixa o seu like para que o algoritmo entenda que você busca a verdade sem filtros e te mostre a parte 2 desse dossiê. Porque aqui a gente não repete notícia mastigada por agências. A gente mostra as engrenagens escondidas por trás delas. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo arquivo.